Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queridos, na mensagem anterior, na quarta-feira passada, nós demos início à carta de Paulo a Filemon e vimos algumas coisas relacionadas ao contexto, as quais eu vou relembrar. Nós vimos que Paulo estava provavelmente preso em Roma quando escreveu essa carta. Filemon era um irmão na fé que fazia parte da igreja de Colossos. E Onésimo era um escravo de Filemon que fugiu para Roma, onde, pela providência do Senhor, ele entrou em contato com Paulo, ouviu o evangelho e se converteu. Vimos que Paulo, então, enviou Onésimo de volta para Filemon com esta carta, que pede para Filemon perdoar Onésimo e o receber agora não mais apenas como um escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Então, nós vimos que nos primeiros 3 versículos, que nós encontramos a saudação dessa carta, nós notamos que o remetente da carta é o apóstolo Paulo, que nesse contexto se chama de prisioneiro de Cristo, e ele está com seu irmão Timóteo. Nós vimos essa questão de sermos família de Deus, irmãos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai. Nós vimos que os destinatários dessa carta são Filemon, que é chamado de colaborador, é um amado irmão em Cristo, um colaborador. Áfia, que é chamada de irmã. Arquipo, que é um soldado, um companheiro de batalhas, né? E a igreja que se reunia na casa de Filemon. Filemon recebia a igreja na sua casa. Por fim, vimos a bênção, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E como o costume nas cartas do apóstolo Paulo, a saudação da carta é seguida por ação de graças e oração. Então, após a saudação, o apóstolo Paulo, ele continua preparando o caminho para o pedido que ele ia fazer a respeito de Onésimo. Então, no texto que nós vamos considerar aqui, o apóstolo Paulo vai demonstrar a afeição especial que ele tinha sobre Filemon. Ele expressa essa afeição por meio de ações de graças, por meio de orações e por meio da alegria que ele sentia quando ouvia falar a respeito de Filemon. Então, essa sessão, onde nós consideraremos as ações de graças, as orações de Paulo em favor de Filemon, também podem nos ensinar e muito sobre as nossas próprias orações em favor dos nossos irmãos, a nossa família na fé. Agora eu convido você a abrir Filemon, nós vamos ler dos versos 4 até o verso 7. Filemon 4 a 7. Como já foi dito, Filemon tem apenas um capítulo. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Ó Pai, prepara os nossos corações para receber a Tua boa semente, Senhor. Desvenda os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, mas eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra para a Tua igreja, que aqui se reúne, e que só o Teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aprendendo, então, sobre essa parte onde Paulo vai agradecer a Deus
e vai orar, vai demonstrar que orava por Filemon, vamos aprender sobre as nossas próprias orações. Em primeiro lugar, nós vamos observar que Paulo orava constantemente. Ele orava constantemente. Verso 4 diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. O apóstolo Paulo se alegrava em dar graças a Deus pela vida do seu amado irmão Filemon, sobre quem ele sempre se lembrava nas suas orações. Quando nós consideramos as cartas paulinas, as epístolas paulinas, nós notamos que as orações de Paulo eram recorrentes, as orações de Paulo eram incessantes, as orações de Paulo eram perseverantes. Ele com frequência se lembrava dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus companheiros em suas orações. Isso nós observamos por várias partes do Novo Testamento. Por exemplo, em Romanos 1, do 8 ao 10, ele diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como, presta atenção, incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então Paulo aqui, orando, falando a respeito das suas orações em favor da igreja de Roma, fala que incessantemente ele fazia menção deles nas suas orações, que o Senhor era testemunha disso. Paulo ensina a nós orarmos sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o mesmo Paulo, no final da carta aos Romanos, vai dizer no capítulo 15, verso 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então ele pede orações até mesmo por ele mesmo. Ele pede, lutem junto comigo, batalhem, orem, clamem a meu favor. Nas missões que ele tinha de proclamar o Evangelho, ele pede para que a igreja ore também por ele. Efésios 6,19, ele diz, orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo pedia orações por ele mesmo, aquilo que ele desejava para si, certamente ele fazia pelos irmãos. E nesta carta de Filemon, no capítulo 1, no verso 22, ele diz, e ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Ele pensava que, ele afirma que por meio das orações dos irmãos, ele poderia ser restituído. Aqui nós observamos a vida de um homem de oração, alguém que ora constantemente pelos seus irmãos e alguém que necessita de oração. Meus irmãos, uma das maiores demonstrações de amor que você pode fazer por um irmão na fé, por um irmão em Cristo Jesus, é orar por ele. Agradeça a Deus se você tem pessoas que oram por você, que clamam a Deus pela sua vida, e seja um amigo que se importa, que constantemente está orando pelos seus irmãos na fé. Eu tenho um amigo que todo dia, ele firmou um compromisso com o Senhor, de todo dia orar por mim e pela minha família. Então, de vez em quando, chega uma mensagenzinha, né, no WhatsApp, com uma mãozinha assim, né? É porque ele está dizendo, olha, estou orando por você. Todo dia esse meu amigo, ele ora e manda, aí eu lembro de orar também por ele de volta, né? Mas esse tipo de amizade, esse tipo de ação, é uma demonstração de amor e de amizade verdadeira. Queridos, uma irmã
da nossa igreja adoeceu severamente umas semanas atrás, e foi muito difícil o período que ela tem passado, que ela passou. Isso tem feito a igreja se mobilizar em oração por ela. E alguns irmãos têm vindo falar comigo e dizem, olha, quando eu lembro da irmã, às vezes eu estou fazendo as minhas atividades no dia, eu lembro da irmã, eu paro e eu vou e faço uma oração por ela. Eu oro para que o Senhor venha restabelecer ali a sua saúde, oro pela sua família, pelo seu filho, né? Então, aquelas pessoas que nós sabemos que estão precisando de ajuda, que estão passando por um momento difícil, ou simplesmente a gente lembra dos nossos amigos, por que não parar um pouco e fazer uma oração em favor dessa pessoa? Meus irmãos, nós devemos orar constantemente pelos nossos irmãos na fé. Essa é uma forma de nós demonstrarmos, exercermos o amor cristão e obtermos o bem uns para com os outros. Nós devemos lembrar sempre de orarmos pelos nossos irmãos, carregando em nossos pensamentos e orações diante do nosso Senhor. Nós devemos também agradecer a Deus pelas conquistas, pelas vitórias dos nossos irmãos, e temos também que pedir ao Senhor em favor deles, nas suas necessidades. E até mesmo crentes maduros, como o apóstolo Paulo, precisavam de intercessão por eles mesmos e pelo seu progresso diário e pela sua missão. Todos nós precisamos orar e todos nós precisamos de oração. Portanto, nós também precisamos orar de forma perseverante uns pelos outros. E eu pergunto a você agora, como anda a sua vida de oração? Como anda a sua comunhão com o Senhor? Como anda o seu momento de devocional? Será que você tem aquele tempo reservado em que você coloca a sua vida diante de Deus? Em que você louva a Deus, você agradece ao Senhor, que você pede perdão por seus pecados e que você começa a lembrar das pessoas que estão à sua volta, quem sabe, primeiro as pessoas até mesmo da sua casa, sua esposa, seus filhos, sua família, aqueles que precisam, se fortalecer na fé, os seus irmãos na igreja, aqueles que estão doentes. Como anda a sua vida de oração? Que nós venhamos a aprender com o apóstolo Paulo, nesse texto, a orarmos de forma constante, perseverante, contínua. Orarmos até mesmo por aqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor, né? Clamarmos diariamente pelas nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos na fé. Que você e eu tenhamos esse hábito da oração constante. Mas além de constante, nós vamos observar que essas orações também consistiam em ações de graças. Paulo orava pelas coisas que ele ficava sabendo que estavam acontecendo na igreja, que os irmãos estavam passando, e quando ele sabia, por exemplo, a respeito de alguém que estava dando um bom testemunho, como Filemon, que era um cooperador no Evangelho, que alguém que recebia a igreja na sua casa, que cooperava com os irmãos, ele orava em ação de graças. Quando ele ouvia falar a respeito do amor que eles tinham uns para com os outros, que ele, pela fé que era demonstrada por Cristo Jesus, a fidelidade daquele irmão, ele também orava e agradecia a Deus. Nós observamos em Filemon, no capítulo 1, verso 5, diz assim: porque eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para todos os santos. Paulo dava graças a Deus pelas coisas que ele tinha ouvido falar a respeito de Filemon. Eram coisas boas. Paulo ficou sabendo do amor que Filemon tinha pelos irmãos, pelos crentes, os irmãos da igreja, e pela fé e a fidelidade que ele tinha ao seu Senhor Jesus Cristo. Epáfras era um líder espiritual da igreja de Colossos, ele estava com Paulo naquele contexto, nós sabemos disso por conta do versículo 23, e ele deve ter dado importantes informações para Paulo a respeito daquela igreja e a respeito de Filemon. É possível
que ele tenha falado do serviço de Filemão ao Senhor, da sua generosidade, da sua hospitalidade. E é possível, meus irmãos, até mesmo que o próprio escravo que fugiu, Onésimo, agora convertido ao Senhor, possa ter dado maiores detalhes a respeito de como era o proceder de Filemão e falado boas coisas a respeito dele. Paulo deve ter tido também outros informantes. E desse modo, ele ouviu falar acerca do amor de Filemão. Filemão tinha aberto a sua casa para receber a igreja. Filemão tinha reanimado o coração dos santos, dos crentes. E esse amor pelos filhos de Deus, demonstrado por Filemão, ele tinha suas raízes na fé que aquele homem tinha em Cristo Jesus. O amor que ele tinha pelos irmãos era uma consequência da sua fé no Senhor, da sua fidelidade ao Senhor. E os dois mandamentos, os dois grandes mandamentos de amar a Deus e amar o próximo, estavam sendo demonstrados por meio da vida daquele irmão. E o que acontece aqui, meus irmãos, dessa alegria, essa ação de graças por meio desse amor e dessa fé, também é notado de forma semelhante em Colossenses. No capítulo 1, verso 34, nós observamos algo semelhante. O apóstolo Paulo, nesta outra epístola, diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, Paulo ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, é somente por meio da fé em Cristo Jesus que Deus, o nosso Pai, pode ser conhecido. Somente por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus, e é somente por meio de Cristo que nós somos bem-aventurados. Aí eu faço uma pergunta: você de fato já se rendeu a Jesus Cristo? Queridos, não tem outro caminho para a salvação do pecador. Deve ser uma grande alegria para todos nós quando sabemos da novidade ou da notícia de que alguém tem a sua fé depositada em Jesus Cristo. Fulano se converteu, é uma nova criatura, mudou de vida. Que notícia maravilhosa! Deve levar a gente a adorar a Deus, a agradecer a Deus, a dar graça, Senhor, obrigado por ter tocado no coração daquela pessoa. Porque quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor deve ser glorificado na conversão de um pecador. Mas eu pergunto, você que está aqui, ou você que está me escutando agora, você já se rendeu a Jesus Cristo? Se você ainda não é um cristão, arrependa-se do seu pecado, confie em Jesus para a salvação, perdão, reconciliação, paz com Deus e glória eterna te esperam. Renda-se a Cristo hoje. Ele é o único caminho para a salvação do pecador. Somente Jesus, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Filemão tinha fé em Cristo e fidelidade no serviço do Senhor. Paulo deve ter ouvido sobre a fidelidade de Filemão para com o Senhor, mas além disso, de uma fé depositada em Cristo, uma fidelidade no Senhor, ele também demonstrava na prática o amor cristão, o amor ao próximo. Quando a gente lê aqui os santos aqui são os crentes, são os irmãos da igreja, aqueles que foram separados para o Senhor. É certo que somos chamados, meus irmãos, a amar todas as pessoas. Todo ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus, nós devemos amar. É certo, Jesus nos ensinou a amarmos até mesmo os nossos inimigos. Mas eu concordo com o João Calvino, quando ele comenta sobre esse texto, e ele diz o seguinte: aqueles que fazem parte da família da fé estão necessariamente ligados a nós por um laço muito mais estreito. E visto que Deus os recomenda, especialmente a nós, é justo que ocupem o primeiro lugar
em nosso coração. Muito embora a gente tenha que amar todo mundo, até os nossos inimigos, a gente tem um amor especial por nossos irmãos na fé. Nós demonstramos esse amor para com a nossa família na fé. Um autor chamado Alan Ray, um artigo intitulado O Amor ele observou, identificou diversas manifestações práticas de amor nessa carta de Filemão. É interessante notar. Ele vai dizer assim, que o amor é respeitoso. E aí ele vai citar Filemão 1. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. O amor é respeitoso, a forma como ele lida com seu irmão. O amor é humilde. Arquipo, companheiro de batalha. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, colegas de trabalho. Ele reconhece a necessidade dos irmãos, dos cooperadores na fé. O amor, ele é apreciativo, sempre dou graças a meu Deus. Verso 4, por conta daquilo que ele observa nos irmãos, ele dá graças a Deus. O amor, ele é constante, eu menciono você sempre em minhas orações. Verso 4, o amor, ele é responsivo, ouço falar do teu amor para com os santos e da tua fé no Senhor Jesus. Ele ouve falar do amor e da fé e ele responde em oração, em ação de graça. O amor, ele é benevolente. Oi. Estão me ouvindo? O amor, ele é benevolente, conhecendo todo o bem que há em vós. Verso 6. O amor é satisfatório. Tenho grande alegria e encorajamento do seu amor. Se alegra, se satisfaz e se encoraja no amor que é demonstrado por Filemão. O amor é recíproco. O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O amor demonstrado por Filemão faz os santos, os crentes, se reanimarem por conta do que ele estava fazendo por eles. O amor é gentil. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo Jesus, verso 8 e 9, o amor é exortativo, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Ele vai também chamar atenção e interceder por Onésimo. Evangelístico, que gerei entre algemas. Onésimo, ele foi gerado por Paulo entre algemas, alguém que foi evangelizado ali na cadeia. O amor é perceptivo, ele antes te foi inútil, agora, porém, é útil a ti e a mim. Compassivo, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, meu próprio coração. Verso 14, o amor é honesto. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir. Justo, verso 14, desculpe. Nada, porém, quis fazer sem o teu concedimento. Ele é diplomático, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Verso 15 e 16, o amor é esperançoso, a fim de que recebas para sempre como irmão caríssimo. O amor é gracioso. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como fosse a mim mesmo. Isso aqui é o pedido do apóstolo Paulo, né? Você vai receber Onésimo como se fosse a mim mesmo. Ele se coloca ali para interceder por aquele escravo. O amor é generoso. Se algum dano te fez, se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. É bem-humorado. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Edificante, certo como estou da tua obediência. Espero melhor, certo como estou da tua obediência. Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Por fim, hospitaleiro, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, dá suporte, pois espero que as vossas orações vos serei restituído. O que a gente observa aqui? Que essa carta toda está recheada de demonstrações de amor. Está recheada de demonstração de amor cristão, que é generoso, que é gracioso, que é esperançoso, que é justo, que é honesto, que é compassivo, que é perceptivo e daí por diante.
que se compadece com o outro. Ao longo de todos esses versículos, nós vamos observar uma demonstração de amor cristão na carta de Paulo a Filemon. E aqui eu trago a reflexão aos irmãos. Qual deve ser a nossa reação quando ficamos sabendo a respeito da fé dos irmãos em Cristo e o amor que eles têm demonstrado uns para com os outros? Queridos, nós devemos orar em ação de graças e agradecer a Deus por isso. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, vem de Deus. É pela graça de Deus que nós cremos, é pela graça de Deus que nós somos fiéis e é pela graça de Deus que nós demonstramos amor. Portanto, devemos louvar a Deus e dar graças a Deus pelo amor que os nossos irmãos estão demonstrando uns pelos outros, e devemos louvar a Deus pela confiança e a fidelidade que nossos irmãos têm no Senhor. Quando vocês observarem os seus irmãos na fé agindo de forma piedosa, agindo de forma fiel ao Senhor, quando você vê, olha, esses irmãos estão demonstrando amor abnegado, servindo, se importando uns com os outros, dê graças a Deus. Faça uma oração em ação de graça. Senhor, louvado seja o Teu nome pelo que o Senhor está fazendo em nossa igreja. Louvado seja o Teu nome pelo que o Senhor está fazendo no nosso grupo de jovens. Louvado seja o Teu nome pelo que o Senhor está fazendo no nosso pequeno grupo. Nós temos nos importado uns com os outros. Nós temos buscado levar as cargas uns dos outros. Nós nos preocupamos com a situação, com a condição espiritual dos nossos irmãos. Nós sentimos falta daqueles que deveriam estar aqui nessas cadeiras vazias. Quem sabe algum irmão que você está notando, né, a ausência dele, talvez você observa que os irmãos agora se importam, vão ligar, vão buscar saber, tem alguém doente, os irmãos estão buscando orar por ele, visitar, ajudar. Louvado seja Deus por tudo isso, ações de graças, porque o amor está sendo demonstrado e a fidelidade ao Senhor tem sido demonstrada na prática. Isso deve nos levar à oração e ação de graças ao Senhor. Além disso, meus irmãos, além de uma oração constante, além de uma oração que faz ações de graças, que também agradece e louva ao Senhor pelos seus feitos, nós observamos também que Paulo pede em favor de Filemon, também suplica. Ele diz, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então aqui nós observamos o conteúdo do pedido, da oração de Filemon. Paulo pede que o Senhor o ajude a crescer no conhecimento de tudo que nós temos em Cristo. Um teólogo, ele faz uma paráfrase desse texto da seguinte forma, ele diz o seguinte: Filemon, oro para que a mútua cooperação que nasce da vossa fé em Cristo, se torne eficaz para te levar a compreender e a pôr em prática todo o bem que Deus quer para nós e que se encontra na nossa comunidade, e fazer tudo isso pelo bem, amor de Cristo. Um outro teólogo chamado D.K. Beale disse: Paulo ora para que a participação de Filemon na fé que ele compartilha com os santos se torne eficaz em toda boa obra, e o objetivo é fazer boas obras para Cristo. O que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo, na realidade, um prenúncio do pedido que ele vai fazer a Filemon em favor de Onésimo. É uma oração para que Filemon, que já demonstrou o seu desprendimento de várias formas, servindo aos santos, também dê um passo a seguinte, um passo para frente, a saber, usar-se de misericórdia para com Filemon. Ou seja, o conhecimento que ele tem a respeito do Senhor, o conhecimento que ele tem a respeito do Evangelho, a respeito da vontade do Senhor, deveria levar ele a tomar uma atitude correta, a fazer boas ações, e agora, além daquilo que ele já tinha feito, que o Paulo falaria mais para frente, o seu escravo, né? Então Paulo quer que Filemon haja de acordo com o seu conhecimento da nossa vida comum em Cristo, que ele faça algo que se torne uma coisa boa, específica para Filemon.
E se Filemão está comprometido a fazer todas as coisas boas, e Paulo está confiante de que ele responderá bem a Onésimo, então ele faria isso. O conhecimento, meus irmãos, sem ação, ele é um conhecimento inútil. Não adianta a gente só saber o que a gente deve fazer e não fazer, né? Pelo contrário, a Escritura diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Tiago 2 vai dizer que, assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O conhecimento que Filemão tinha a respeito de Cristo deveria levar ele a agir de forma adequada para com o seu escravo Onésimo. E o que acontece aqui é parecido à exortação que Paulo fala em Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, assim como Cristo nos perdoou, nós devemos também estar dispostos a perdoar. Se nós temos essa informação, esse conhecimento, que Cristo morreu na cruz para pagar um escrito de dívida por pecadores como nós, que nós não poderíamos fazer nada para pagar, e ainda assim Ele demonstrou graça e misericórdia, qual é a nossa atitude? A nossa atitude também deve ser sermos perdoadores, sermos misericordiosos, assim que se esperava de Filemão, que agisse com misericórdia por parte de Onésimo. E aqui fica essa reflexão: não basta você só saber que tem que ser misericordioso, você tem que ser na prática. Não basta só você saber o que você tem que fazer, você tem que de fato fazer. Por exemplo, alguém pode saber tudo a respeito de pão. A pessoa pode saber os ingredientes, o tempo que tem que ficar no forno, conhecer tudo sobre pão. Mas se ele não comer o pão, ele vai ficar com fome do mesmo jeito, mesmo sabendo tudo sobre pão. Da mesma forma, o conhecimento que nós temos que praticar. Nós não podemos ser só ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes. Que o nosso conhecimento não seja somente teórico, mas que venhamos viver de forma condizente com o que professamos crer. E venhamos orar também pelo progresso espiritual dos nossos irmãos na fé. Nós observamos isso. Então Paulo, ele ora de forma constante. Paulo agradece, Paulo pede, e também vamos observar no nosso último ponto que Paulo se alegra, né, por esse amor demonstrado. Verso 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado pelo teu intermédio. Paulo se alegrava pelos atos de amor demonstrados por Filemão. Em tempo de dificuldade, de aflição dos crentes, Filemão, ele tinha dado descanso aos fatigados. Filemão, ele seguiu o exemplo de Jesus. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De alguma forma, Filemão buscava também encorajar, a aliviar a dor dos seus irmãos. Paulo, de certa forma, pode levar Filemão a refletir da seguinte maneira: assim como ele já tinha demonstrado generosidade aos crentes no passado, ele podia fazer isso novamente agora para com Onésimo. Como eu falei, tudo que ele está falando, está preparando terreno para o que ele vai falar mais à frente, que a gente vai conhecer nas próximas mensagens. Então, quando o apóstolo Paulo escreve: porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio, irmão, essa palavra aqui, irmão, constitui-se num ápice apropriado, mostrando quão profundamente o apóstolo ama o homem a quem aqui ele se dirige, e quão alta estima ele tem, e quão profundamente confia nele, disse um teólogo chamado William Hendriksen. Aqui eu trago uma reflexão para nós. Quem são as pessoas que te encorajam na caminhada? Quem são as pessoas que você encoraja na caminhada? Quem são aqueles amigos dos momentos difíceis? Quem é que está com você no dia da provação? Que nós busquemos nos alegrar com os que se alegram e também chorar
com aqueles que choram, que nós busquemos estimular os nossos irmãos a se fortalecerem no Senhor, a caminharem firmes na caminhada cristã. O texto de Hebreus 10 diz assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, a tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. E eu pergunto a você, o seu exemplo como cristão serve de encorajamento para os seus irmãos na fé? Ou o seu exemplo serve para desmotivar os seus irmãos na fé? Quando as pessoas olham para você como cristão, o que você transmite para os outros? Os outros irmãos são estimulados a orar mais. Nossa, aquele irmão é um irmão de oração. Que legal se eu fosse também alguém que ora como ele. Aquele irmão tem um compromisso com o Senhor, tem um compromisso com a igreja local. Ele está sempre nos cultos. Olha como a família dele, né, tem buscado conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Aquela irmã é uma serva fiel do Senhor, né? É uma irmã piedosa, ela fala com mansidão e sabedoria. Que exemplo ela é para nós? Agora tem pessoas que você pensa, o fulano nunca está na igreja? Será que é assim que é um crente se comporta? Né? Olha o ciclano, olha como é que ele age, né, com as pessoas, com a sua esposa. Eu pergunto, qual é o exemplo que você tem dado como um cristão? Você tem estimulado outras pessoas ou você tem sido alguém que desestimula os outros? O fulano não tem compromisso, nunca está presente, não se envolve em nada, nem parece crente. Poxa, que não seja esse o nosso comportamento, mas que pela graça de Deus, o coração dos santos seja encorajado por nosso intermédio, pela graça de Deus, pelo nosso exemplo e testemunho cristão. Alguém como Filemon encoraja, anima os outros na caminhada, que sejamos também, pela graça de Deus assim, e para a glória de Deus. Senhor, me ajuda a estimular os outros na jornada, me ajuda a ser alguém que encoraja, estimula, anima a fé dos irmãos, não alguém que desmotiva e causa até mesmo escândalo para o teu evangelho. E para concluir, gostaria de lembrar dos 4 pontos que vimos aqui, fazendo aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos orar constantemente. Dou graças a meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações. Ore constantemente. Lembrou de uma pessoa, lembrou daquele irmão? Ore, não só uma vez ou outra, mas tenha esse hábito, né? Orar constantemente, orar sem cessar. Você está, né, no carro dirigindo, vai orando, né, em pensamento, em orações, vai lembrando das pessoas, vai falando, colocando essas pessoas diante de Deus. Devemos orar com ações de graça. Nós temos que ter um coração grato a Deus, porque eu tenho ouvido falar da fé que você tem em Jesus e do seu amor para os santos, para com os santos. Devemos orar com ações de graças pela fé que demonstram por Cristo e o amor demonstrado por outros. Quando você ficou sabendo daquele irmão, daquela irmã que está firme na fé, que tem demonstrado amor, agradeça a Deus. Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dessa pessoa. Obrigado porque o Senhor está fazendo, que o Senhor seja glorificado. Eu te agradeço pela bênção que o Senhor tem feito na nossa igreja, por exemplo. Em terceiro lugar, nós devemos pedir em favor dos nossos irmãos. Paulo pediu em favor de Filemon para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Peça, Senhor, fortalece, ajuda o irmão a progredir na fé, ajuda ele a ser alguém que não só conhece a verdade, mas que vive a verdade, ajuda Cristo a ser moldado no caráter desse irmão, dessa irmã. E pedimos também, devemos também nos alegrar com a piedade demonstrada por eles. Como vimos no verso 7, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor,
porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, que a gente se alegre com aqueles irmãos que são uma bênção para a igreja local, uma bênção para as outras pessoas, irmãos que por meio do seu testemunho, das suas atitudes, o coração de outros é revigorado, encorajado, que nós venhamos nos alegrar com eles e orar em gratidão a Deus. Tudo isso nós fazemos por meio de Cristo, por amor a Cristo e para a glória do Senhor. Amém? Então vamos refletir a respeito disso e que essa reflexão nos leve aos joelhos, à oração. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, sabendo que sem Ti nós não podemos fazer nada. O Senhor venha gravar a Tua palavra em nossos corações, para nós não pecarmos contra Ti, que venhamos, Senhor, aprender com esta epístola sobre oração, sobre gratidão, sobre ação de graça, sobre constância, sobre amor ao próximo, que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Desperta a Tua igreja para orar, desperta a Tua igreja para Te buscar e que o Teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.